noite. Nós estamos hoje encerrando as atividades do ano e, ao mesmo tempo, encerrando o meu segundo mandato à frente da STM. Graças a Deus, tudo muito bem realizado, principalmente a minha sucessão, que é o meu maior orgulho. Ter conseguido reunir, motivar Fernando, Lírio, Zé Neto, Renato, é para mim uma certeza absoluta de que teremos realizações ainda melhores do que as que eu consegui. A gente preparou o terreno, plantou a mão, cuidem dela com muito carinho, contem sempre. 4 anos podem ser pouco, mas que nota a nossa convivência. Mas eu lembro do Fernando Pessoa, quando ele diz que os fatos não se medem pelo tempo de sua existência, mas pela força da convivência. Por isso, há momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Aqui se aplica muito isso. Existem coisas inexplicáveis. Por exemplo, como eu estando lá em Bar trabalhando, fui convidado pelos colegas a assumir a Associação Mineira, sendo que eu não estava nem no Congresso. Isso é uma coisa inexplicável. E mais inexplicável ainda, eu ter aceitado. Existiram momentos inesquecíveis. Eu acho que esses foram quase todos. Desde as nossas reuniões de diretoria, lá no Estado do Conforto, desde as nossas presenças no Nefrominas, no Congresso Mineiro, no Pensar Mineiro, as primeiras com a mão suando para ver se ia chegar a gente, toda aquela ansiedade, todos esses momentos, de todas as maneiras, foram profundamente inesquecíveis. Pela convivência, por tudo isso, pessoas. E são mais especiais ainda esses acontecimentos pelas pessoas envolvidas. E realmente nós conseguimos aqui conviver com um grupo de pessoas incomparáveis. A nefrologia tem essa característica, embora seja a especialidade médica mais perseguida pela saúde pública e de pior conceito entre os gestores de saúde, é talvez o lugar, com certeza, não é talvez, porque eu convivo com todas as especialidades, o Renato aqui é diretor de hospital, também convive com todas, não existe boa vontade maior que dentro da nefrologia. Não existem homens e mulheres de boa vontade maior do que a nefrologia, a ponto que nós somos o único serviço privado, nos centros privados, para não falar nos centros públicos, não tem graça, mas o serviço privado que atende 90% do SUS. Então, são pessoas completamente diferentes, são pessoas realmente incomparáveis. E dentro dos grupos de nefrologistas, aqueles com que eu tive a oportunidade de conviver aqui, eu considero que foi um privilégio, tal quanto uma honra. Todos vocês. O Zé Neto, que foi amor à primeira vista, o Fernando Lucas, que é um emérito conhecedor de nefrologia, um grande amigo, uma pessoa que me conquistou o coração. A Lília, que é uma pessoa que chega assim para trazer uma contribuição que faltava na sociedade mineira. Esse negócio de clube do bolinha, isso enche a paciência da gente. A mulher, ela tem uma perspectiva de amplitude nas ações que nós homens não temos. Nós somos muito retos. Nós não temos visão periférica. Por isso, a presença da mulher, seja dirigindo ou seja convivendo, é muito importante para qualquer grupo social, notadamente com a sociedade com essas características. Então, eu quero agradecer a todos vocês, deixar mais uma vez o meu carinho. Essas despedidas minhas, está parecendo despedida do Silvio Caldas. O Silvio Caldas, quando parou de cantar, ele fez
300 despedidas, entendeu? E eu também já despedi de Nefrolino, já despedi, estou despedindo aqui hoje. Mas com um orgulho enorme do dever cumprido e a certeza de que nós teremos dias melhores daqui por frente. Então agora nós vamos convidar a Janaína, que vai apresentar o caso, e a Marisa, que vai discutir conosco o Stanley, outra pessoa extremamente especial, uma pessoa desse Stanley fantástico, né? Um cara disponível, inteligente, um cara que realmente contribuiu demais para o engrandecimento do empresário. Boa noite, meu nome é Janaína, eu sou médica nefrologista do Serviço do Hospital Evangélico e vou apresentar o caso clínico de hoje. Você vai passar, Lívia? Bom, nosso caso trata-se de VMC, é um paciente de 48 anos do sexo masculino, ele era casado, natural e procedente do município de Contagem. A história dele começa quando ele chegou a um serviço de atendimento de urgência com um quadro de náuseas, vômitos, dispneia, tosse e febre. Na história da moléstia atual, ele relatava que esses sintomas tinham se iniciado há cerca de 2 a 3 meses e evoluíam com piora progressiva. Associado, ele apresentava fraqueza, mialgia generalizada, tinha febre, ele relatava com febre diária, emagrecimento e ele falava que esses sintomas acabaram por impedir que ele realizasse as atividades laborais. Ele era um paciente que trabalhava como um ajudante de serviços gerais e fazia pinturas, enfim, numa clínica médica. E isso ajudou porque alguns médicos da clínica acabaram por perceber que ele vinha piorando progressivamente e começaram a acompanhá-lo também. No momento, ele não apresentava queixas urinárias, relatava um débito urinário adequado naquele momento. Lília, você passa. Os exames iniciais, ainda lá nessa unidade de saúde, mostravam uma urina 1 com uma hematúria, era uma hematúria franca, era descrito assim, campos repletos de hemácias, tinha proteinúria, 3 cruzes de proteína na urina, tinha leucocitúria, e no grão de urina não se viam bactérias. Ele apresentava escórias bem elevadas, uma creatinina de 20, uma ureia de 345, um potássio de 7,6. Estava bastante anêmico, com uma hemoglobina de 6,6, com um hematócrito de 19%, uma anemia microcítica, com VCM de 82. Não tinha alterações nas contagens de plaqueta ou de leucócitos. O PCR estava bem elevado, só estava descrito no relatório que nos foi enviado. E tinha uma dosagem de PTH lá que estava relatada como sem alterações, era um valor normal de PTH. Diante dessa azotemia, ele foi encaminhado para um hospital que tinha um suporte nefrológico para ser iniciado, então, o tratamento hemodialítico de urgência. Ele evoluiu, depois de instituído o tratamento com melhora parcial dos sintomas, e, durante essa internação nesse serviço, ele apresentou um quadro de insuficiência respiratória aguda, com tosse e hemoptóicos. Foi tratado inicialmente como um edema agudo de pulmão, chegou a ser levado para a UTI, não precisou de ser intubado nessa ocasião, mas precisou de VNI e tudo. Posteriormente, por uma alteração radiológica, persistência da febre, foi iniciado um tratamento para uma broncopneumonia, empiricamente com vancomicina e meropenem. Foi realizada nesse serviço pesquisa de BAR, que se mostrou negativa. E ele apresentava ainda alterações cutâneas, que foram descritas como uma suspeita de um rash e uma hipótese diagnóstica de uma farmacodermia que foi atribuída inicialmente ao uso da vancomicina. Durante, então, essa internação, ele evoluiu com a melhora dos sintomas respiratórios, saiu da UTI, foi para a enfermaria, defervesceu, não tinha mais febre, uma estabilidade clínica, porém, ainda com escórias elevadas e com redução do débito urinário depois que foi iniciada a terapia renal substitutiva. E, nesse momento, ele chegou para a gente, quando foi solicitada a vaga para diálise externa, lá no Instituto de Terapia Renal de Contagem. Na anamnese admissional, esse paciente ele negava antecedente de hipertensão, de diabetes, nefrolitíase, de qualquer outra patologia renal. Ele te contava uma história de uma sinusite, otite, febre, cefaleia, que eram bem frequentes. Ele falava que a febre, todo dia, no final da tarde, ele tinha febre, um mal-estar, e que estava em acompanhamento irregular com o otorrinolaringologista, que era da clínica onde ele trabalhava.
O médico que trabalhava nessa clínica viu que ele sempre estava queixando e tudo, e começou a acompanhá-lo. Ele tinha ainda um diagnóstico de vitiligo, que estava em acompanhamento lá no Hospital das Clínicas da UFMG, sendo que nunca houve necessidade de tratamento medicamentoso para o quadro. No exame físico admissional, era um paciente extremamente emagrecido, bastante hipocorado, ele era consciente, orientado, informava razoavelmente bem, tinha edema em membros inferiores 2 cruzes, em 4 era um edema depressível e indolor, tinha umas lesões exantemáticas, eram lesões purpúricas palpáveis nos membros inferiores, nos membros superiores, na região do tórax. A horoscopia não tinha nada, a ausculta ele tinha crepitantes difusos, mais grosseiros, e um murmúrio bem diminuído nas bases, estava em uso de oxigênio suplementar por catéter nasal, estava normotenso, não tinha alterações na ausculta cardíaca, um abdômen também sem alterações. Os exames admissionais, esses exames são colhidos quando o paciente é admitido no nosso serviço de hemodiálise. Tá? E aí, alguns outros que foram coletados por nós pela suspeita de que esse paciente tivesse um quadro de insuficiência renal aguda. Então, a gente coletou os exames, persistia o quadro de anemia, sem uma leucocitose importante, uma LDH, a gente investigou uma anemia, um componente hemolítico dessa anemia, que mostrou uma LDH de 245, a atoglobulina normal, e um coagulograma também sem alterações importantes. Persistia com alteração da função renal, lembrando que ele estava em tratamento hemodialítico 3 vezes por semana, iam sem alterações importantes, apenas uma hipocalcemia e um fósforo mais elevado, e tinha um PTH realmente normal. Da função hepática, ele apresentava uma alteração nas enzimas canaliculares, uma fosfatase alcalina de 245, uma gama GT de 237, sem outras alterações e sem nenhum achado no exame físico ou na história associado. A gente fez a pesquisa com um fator reumatoide que se mostrou negativo, pesquisa de ANCA, que se mostrou P-ANCA e C-ANCA negativos, o FAN dele era negativo, e eles tinham um VHS aumentado, e a gente vai ver mais para frente com o PCR também aumentado. Sorologias todas negativas e as culturas solicitadas também negativas. O exame de urina 1 desse paciente persistia a hematúria, uma cruz de proteína, basicamente isso. Os outros exames que a gente dosou, o PCR estava alto, 148, um TSH e um T4 livre sem alterações importantes, e ele estava extremamente hipoalbumêmico, 2,6. Lembrando que era um paciente que já vinha com um mês, mais ou menos um mês e pouco de internação hospitalar, de um quadro grave, precisou de internação e UTI, então isso tudo tem que ser levado em conta também. A gente não conseguiu mensurar a proteinúria de 24 horas desse paciente, ele não tinha, no momento, um débito urinário que permitisse. E o ultrassom de rins e vias urinárias mostrava rins de tamanhos normais, tinha uma discreta endonefrose à esquerda, sem cálculos ou outras alterações. Tinha uma diferenciação corticomedular que era descrita como não tinha alteração, era preservada. Essa tomografia que foi realizada do paciente, na verdade, o que aconteceu? A gente discutiu esse caso, discutiu até com a equipe que estava acompanhando esse caso na internação, no serviço que ele estava internado, e levantamos a possibilidade de biopsiar esse paciente. Parece que o pessoal ia ter uma certa dificuldade em agilizar essa biópsia. E a gente se ofereceu para levar para o nosso serviço, que a gente conseguiria fazer essa biópsia com uma rapidez maior e tentar elucidar o diagnóstico mais rápido, até porque já vinha com um mês de evolução do quadro. E, então, na internação, no nosso serviço, a gente continuou na propedêutica, e esses outros exames são de lá. Essa tomografia, que mostrava, basicamente, um derrame pleural bilateral. E essa, eu peço desculpa, não é a melhor imagem que a gente tinha. Pode passar, Lilian. Esse paciente ele tinha um infiltrado difuso no pulmão, mais localizado ali, onde a gente vê na parte superior do lobo inferior esquerdo, mas que, no laudo, depois, foi descrito como tinha pequenas áreas com faviolamento, áreas com vidro fosco, e, realmente, esse infiltrado, algumas áreas que tinha até broncograma aéreo, mas que, no momento, o paciente não tinha leucocitose, não tinha nenhum outro sinal de infecção. Essas são as lesões de pele que a gente encontrou no dia da admissão do paciente, ali no tronco, aqui do lado, no membro superior, e essas no membro inferior. E, então, lá, internado com a gente, ele foi submetido à biópsia renal para elucidação diagnóstica.
Eu vou pedir desculpas porque eu tentei fazer um resuminho aí do caso e agora a Janaína acabou que tem algumas mudanças aí que eu não sabia, né? A questão da febre, inicialmente, ele já vinha tendo essa febre, então, né, muda um pouquinho. Pode passar o primeiro, por favor. Então, basicamente, paciente masculino. Chama atenção aqui para o início de um quadro subagudo, né? 2, 3 meses de evolução, com esse quadro aí de fraqueza, dispneia, náuseas, vômitos e febre também, que não tinha me sido relatado. Sem nenhum outro sintoma urinário, não tinha queixas urinárias, não tinha relato de oligúria, e aquele exame de urina inicialmente descrito como hematúria, leucocitúria e proteinúria, mas sem quantificação dessa proteína. Esse paciente evoluiu com sintomas respiratórios, com tosse e hemoptóicos, que foram tratados como edema agudo de pulmão. Aqui eu queria fazer uma consideração com relação a sangramento pulmonar, né? Hemorragia pulmonar, realmente, um dos diagnósticos diferenciais é edema agudo de pulmão. Agora, eu acho que a gente tem por obrigação, num paciente com sedimento urinário rico e com outras manifestações sistêmicas, pensar em outras possíveis causas para esse sangramento alveolar, né? E uma delas é vasculite e de outras doenças sistêmicas também. Esse paciente evoluiu com insuficiência respiratória, foi tratado posteriormente como infecção pulmonar. Claro, paciente com infiltrado, com queixa respiratória e febre, acho que todo mundo ia tratar como infecção pulmonar também. Pode passar, Lília. Esse relato da febre, eu tinha entendido inicialmente que a febre tinha começado durante a internação, mas foi antes. Teve um quadro dermatológico interpretado como uma farmacodermia por vancomicina, a gente vai discutir mais à frente, e uma história prévia que chamava a atenção de já ter tido hemoptóicos, otite, sinusite, cefaleia, febre e um acompanhamento dermatológico por vitiligo. No exame físico, emagrecido, uma pressão de 13/8, não sei se ele chegou a hipertenso, Janaína, não tem esse dado, né? Estava usando antihipertensivo? Também não. Na verdade, sim. Melhorou quando teve pressão, Que foi dialisando. Entendi. Edema de membros inferiores e essas lesões descritas como púrpuras, né? Não eram lesões, não era rache realmente, não eram lesões exantemáticas aí. Pode passar. A fotinha que a Janaína me passou, pode passar, Lília? E aí vamos fazer um parênteses aqui sobre farmacodemia por vancomicina. Vancomicina é uma droga que realmente pode ter reação alérgica cutânea, mas, na maioria das vezes, essa reação é anafilactoide, ou seja, ela não é mediada para o IgE, mas ela provoca degranulação de mastócito, de modo que a reação normalmente é urticariforme, né? Ela não tem descrição assim, de frequência dessas lesões purpúricas com dígito pressão negativa. São mais pápulas eritematosas, pruriginosas, e que, na maioria das vezes, regride com a suspensão da droga. Então, na minha opinião, assim, essa interpretação inicialmente aí dessa farmacodemia tem que ser questionada se isso foi medicamentoso mesmo ou não, né? Bom, a propedêutica, então, uma anemia, no seu exame já estava com um VCM de 86, né? Uma anemia no limite aí, normocítica ou hipocítica, mas sem marcador de hemólise, não tinha alteração de plaquetas, nem de leucócito, nem de eosinófilo, uma disfunção renal grave, um paratormônio sem alterações no primeiro exame da internação, depois repetido no centro de diálise, um PTH de 48. Isso não é patognomônico de uma insuficiência renal aguda, mas realmente fala contra, com esse contexto todo de evolução de 2, 3 meses, que essa insuficiência renal fosse de longa data, né? A gente esperaria na insuficiência renal crônica uma doença mineral e óssea já avançada, com paratormônio aumentado. Ele tinha provas inflamatórias bem elevadas, um PCR elevado e um VHS muito elevado, 134 de VHS. Então, tem alguma coisa inflamatória acontecendo aí. Sorologias virais, hepatite B, C e HIV, todas negativas. FAM, fator reumatoide, P-ANCA e C-ANCA negativos. E o exame de urina mostrando hematúria e proteinúria. A gente não tem nem dismorfismo eritrocitário para
ou cilindro hemático para confirmar a origem glomerular, mas acho que nesse contexto, com proteinúria e essa disfunção renal, a gente tem que pensar realmente que esse paciente tem algum acometimento glomerular aí. Pode passar. Então, sedimento urinário rico, hematúria, proteinúria e leucocitúria com grande gota negativa, ou seja, isso não é infecção urinária, isso é uma doença inflamatória renal. Rim de tamanho normal a ultrassom. São poucas as doenças renais que cronicamente não evoluem com diminuição de tamanho renal, né? Então, isso fala a favor de realmente ter uma doença aguda e acontecendo. Os rins ainda não estão contraídos de tamanho. A tomografia, eu não tinha um laudo, não sou radiologista, então fui discutir com colegas e, realmente, a apresentação e o que se pode concluir é que tem um derrame pleural moderado, bilateralmente, tem áreas com consolidação, tem broncograma aéreo, não tem laser point não, né? Você tem, Stanley? Essa área aqui é um broncograma aéreo com áreas de consolidação, e esse infiltrado e esse aspecto de vidro fosco, às vezes parece que poupa a periferia aqui, né? Pode passar. Bom, então, tentando classificar esse paciente, a apresentação clínica dele, numa grande síndrome renal, o que esse paciente tem? Ele tem hematúria, ele tem proteinúria, ele tem leucocitúria, ele tem uma disfunção renal aguda, aparentemente, os rins são normais ao ultrassom, e hipertensão eu questionei porque eu não tinha certeza desse dado, né? Isso, então, leva a gente a pensar que esse paciente se enquadra numa glomerulonefrite rapidamente progressiva, né? Pode passar. O que seria, então, uma glomerulonefrite rapidamente progressiva? Quando a gente tem uma análise criteriosa do exame de urina que permite o diagnóstico de uma lesão glomerular inflamatória, ou seja, esse paciente tinha hematúria, tinha proteinúria, leucocitúria, e o paciente tem um quadro grave de insuficiência renal aguda com ultrassom normal, o diagnóstico de glomerulonefrite é evidente, tá? A síndrome geralmente se apresenta como uma glomerulonefrite aguda, mas com uma tendência de deterioração progressiva da função renal, frequentemente levando à oligúria. Esse paciente foi evoluindo com redução de volume urinário, e doença renal em estadio terminal em questão de semanas ou meses, né? E está associado, do ponto de vista patológico, com o achado de crescentes na biópsia renal. Pode passar. Bom, fatores causais de glomerulonefrite rapidamente progressiva. A gente tem uma lista aí de doenças que podem cursar com glomerulonefrite rapidamente progressiva, com crescentes à biópsia. Pode passar, Lília. Dentro dessas doenças todas, pensando que o paciente tem sintomas sistêmicos, paciente emagrecido, paciente que tinha fraqueza, tinha mialgia, tinha febre, tem acometimento renal, tem acometimento pulmonar, tem manifestações cutâneas que a gente pode pensar englobando tudo numa única doença, e tem acometimento prévio do trato respiratório superior, a gente tem que pensar que esse paciente tem uma doença sistêmica e, às vezes, até uma vasculite. Vasculite, então, são doenças caracterizadas por inflamação da parede do vaso ou dentro do vaso sanguíneo, levando à alteração do fluxo sanguíneo e, por vezes, a dano da integridade do vaso. Então, as consequências dessa lesão vascular para o tecido podem ser tanto isquemia ou ruptura de vaso sanguíneo com manifestações hemorrágicas. Vasos de qualquer tipo, em qualquer órgão, pode ser afetado, resultando numa grande variedade de sintomas. Então, você tem vasculites de grandes vasos e vasculites de pequenos vasos e de médios vasos, com muitas manifestações. As síndromes clínicas são resultado de isquemia do tecido, supridos por esses vasos, e achados sistêmicos de febre, perda de peso, anorexia, acompanhado de inflamação difusa. Então, acho que esse paciente talvez se enquadre num caso aí de uma vasculite. Pode passar, Lili? Bom, eu vou me ater mais, pode passar, Lília, nas causas de doenças multissistêmicas. Por quê? Drogas
e agentes tóxicos, a gente não tem menção nenhuma de uso prévio de medicamento. Tá? Doenças infecciosas, glomerulonefrite pós-estreptocócica, endocardite, sepse, hepatite B e C, sorologia negativa. A gente não tem uma evidência de endocardite, que também pode dar manifestação cutânea e glomerulonefrite e tudo mais, mas a gente não tem sinais clínicos e endocardite documentada. Glomerulonefrite pós-estreptocócica, a gente não tem aquela associação temporal de infecção, né? Tudo mais. Glomerulopatia rapidamente progressiva, superposta a uma doença glomerular primária. Membranosa, membrana proliferativa, ele não tem histórico prévio nenhum, não tem síndrome nefrótica. Glomerulonefrite membrana proliferativa, mais comum em pessoas mais jovens, né? Nefropatia por IgA, depois a gente vai citar alguma coisa aqui. Então, eu vou me ater mais às doenças sistêmicas como causa de glomerulonefrite rapidamente progressiva. Bom, e aí, para a gente estreitar um pouco mais, pensando que ele tem uma manifestação glomerular de progressão rápida, que ele tem sintomas de doença sistêmica e que ele apresentou hemorragia alveolar, a gente tem que pensar que ele pode ter uma síndrome pulmão-rim. Síndrome pulmão-rim, então, é a combinação de hemorragia alveolar difusa e glomerulonefrite, e uma das causas mais frequentes é a inflamação e necrose de pequenos vasos sanguíneos, tido como vasculite de pequenos vasos. Pode passar. Bom, como causas de síndrome pulmão-rim, a gente tem vasculites ANCA positivo, granulomatose com poliogeite, a granulomatose de Wegener, poliogeite microscópica, Churg-Strauss, Goodpasture com antimembrana basal glomerular, doenças sistêmicas, lúpus, polimiosite, escleroderma, as vasculites ditas ANCA negativa, Enoch Online, crioglobulinemia, nefropatia por IgA, BC e drogas também envolvidas. Na verdade, gente, essa questão da hemorragia alveolar é complicado porque ele foi tratado como edema agudo. É aquilo que eu já falei. Você pode ter hemorragia alveolar por insuficiência cardíaca, você pode ter pneumonia grave cursando com hemoptóico, mas num paciente com tantas manifestações, e principalmente com sedimento urinário ativo, com insuficiência renal, apresentando sangramento alveolar, com relato de já ter tido hemoptóico no passado, eu acho que isso tem que ser levado em conta como um dado positivo aí. Bom, nós vamos falar um pouco aqui, então, drogas. Aquilo que eu já falei, a gente não tem descrição nenhuma no caso de uso de algum desses medicamentos. Doença de BC é uma vasculite também, mas eu acho que ela não se enquadra nesse quadro, porque um dos critérios para diagnóstico de BC são úlceras orais recorrentes, né? Esse paciente não tinha nada de úlcera oral. Manifestação de glomerulonefrite em doença de BC também não é tão frequente, é uma minoria dos casos que apresenta BC. Escleroderma, a manifestação cutânea dele é bem diferente, né? Cursa com espessamento de pele, a maioria dos pacientes tem fenômeno de Raynaud, 90% dos casos de escleroderma tem Raynaud, ele não teve nada. Então, acho também que é pouco provável. Polimiosite é uma doença característica com fraqueza de musculatura proximal, muito mais comum em mulheres e mulheres jovens, né? Cursa com hemorragia pulmonar, mas realmente a parte renal é pouco comum, né? Então, são doenças que são menos prováveis, tá? De modo que eu vou estreitar mais um pouquinho aí esse raciocínio. Pode passar, Lília. Tirando, então, essas causas que eu tinha falado, que eu acho pouco prováveis, a gente ficaria com Churg-Strauss, púrpura de Enoch Online, crioglobulinemia mista, lúpus, doença do anticorpo antimembrana basal, granulomatose de Wegener e poliangiite microscópica. Pode passar, Lília. Churg-Strauss, então, pode passar. É uma vasculite de médio e pequenos vasos, é uma vasculite associada à ANCA, tá? Geralmente é P-ANCA que é presente. Ela tem uma idade média de aparecimento de 40 anos, afeta homem e mulher também.
e ela tem uma característica muito peculiar, que é a presença de asma, eosinofilia, e cursa com a patologia mostrando presença de granulomas. Tá? Manifesta-se do ponto de vista pulmonar como hemorragia alveolar também, você pode ter hemoptóicos na síndrome de Churg-Strauss, e nas manifestações extrapulmonares, acometimento de trato gastrointestinal, de baço e coração é muito mais frequente do que acometimento do rim. Então, você costuma ter dor abdominal, dor em cólica, até por manifestações isquêmicas intestinais mesmo. O que fala contra no nosso caso? O paciente não tinha relato nenhum de asma prévio, não tem eosinofilia também. Pode passar, Lília? E a asma realmente é uma manifestação que importa na síndrome de Churg-Strauss. Aqui são vários estudos, vários relatos de estudos de casos, são 234 pacientes, pode passar, Lília? E 100% de todas as séries apresentava asma. Então, isso acaba afastando um pouco a possibilidade de Churg-Strauss. Pode passar? Pode passar. Púrpura de Enoch-Schönlein, então, pode passar. Também é uma vasculite que acomete pequenos vasos. É uma vasculite mediada por depósitos de IgA. Então, ela tem, assim como doença de Berger, uma alteração imunológica, uma alteração de imunoglobulinas A. Ela pode acometer qualquer idade, mas é muito mais comum em crianças. Tá? Púrpura é muito presente. Mais de 90% das pessoas têm púrpura. E outras manifestações muito comuns, dor abdominal e artralgia, principalmente em criança. É muito frequente criança com artralgia e dor abdominal. Nesse caso, o paciente não tinha relato nem de artralgia, nem de artrite, e não tinha queixa gastrointestinal também. Né? Pode cursar no exame de urina com hematúria, proteinúria e manifestações de rapidamente progressiva. Mas na púrpura de Enoch-Schönlein, o que chama atenção é que a manifestação pulmonar não é tão comum assim. Tá? Então, acho que pela idade, pelo fato de púrpura ser mais comum em crianças, por ser menos comum manifestação pulmonar, não ter artralgia e não ter dor abdominal, acho que é um diagnóstico que fica também menos provável aí. Pode passar. Mais um. Crioglobulinemia mista. Pode passar. Crioglobulinemia é uma doença que cursa com a presença de crioglobulina. O que é crioglobulina? Crioglobulina são imunoglobulinas ou um complexo de imunoglobulina que se precipita a baixa temperatura e, quando ela é aquecida, ela ressolubiliza. Então, por isso que ela é chamada crioglobulina. Ela precipita em temperaturas baixas. A gente tem vários tipos de crioglobulina, vários são 3, na verdade. Você tem crioglobulina tipo 1, em que você tem uma imunoglobulina monoclonal, geralmente uma IgG ou uma IgM. É um tipo que está mais associado com doenças hematológicas, doença de cadeia leve, por exemplo. E a gente tem o tipo 2 e tipo 3, que são ditas as crioglobulinemias mistas. Por quê? Porque nela você tem ou uma imunoglobulina monoclonal associada com a imunoglobulina policlonal, geralmente você tem uma IgM monoclonal com IgG policlonal, ou você tem uma IgM policlonal com uma IgG policlonal, um complexo de imunoglobulina, e esse complexo de imunoglobulina IgM contra uma IgG, se ligando contra uma IgG, é o que caracteriza o fator reumatoide. Então, por ser uma imunoglobulina monoclonal junto com uma imunoglobulina policlonal ou policlonal com policlonal, ela é chamada crioglobulinemia mista. Tá? E essas crioglobulinas podem também causar reações de vasculite. Essa crioglobulina se deposita no vaso sanguíneo, provoca reação inflamatória e acomete pequenos e médios vasos. Tem uma tríade clássica de Meltzer, que é a manifestação de púrpura, artralgia e fraqueza. Nosso paciente não tinha artralgia, mas essa tríade não é muito frequente assim, não. Cerca de 30% dos pacientes com crioglobulinemia mista manifestam essa tríade clássica aí. Pode passar, Lília? Então, a tipo 2 e a tipo 3, que são crioglobulinemias mistas, elas podem ser essenciais,
quando elas não têm nenhuma patologia associada, ou secundárias, quando elas estão associadas a outra doença, principalmente doença infecciosa. É muito comum o vírus da hepatite C, descrições aí até de 80% a 90% dos casos de crioglobulinemia mista associada à hepatite C. Nosso paciente tinha hepatite C, HCV negativo, né? Pode estar associado também a doenças linfoproliferativas e a doenças autoimunes, como lúpus e síndrome de Sjögren. Pode passar, Lília. O acometimento renal, então, na crioglobulinemia, ele está presente em cerca de 20% a 30% dos casos na época do diagnóstico. A maioria tem hematúria ou proteinúria assintomática com consumo de complemento. Aqui a gente não tem como falar que isso não me foi passado, complemento sérico, C3, C4, CH50, a gente não sabe como é que estava. A função renal ou levemente alterada. Mas tem até 20% dos casos podem evoluir com glomerulonefrite rapidamente progressiva também. Na microscopia de luz, o quadro mais comum é glomerulonefrite membrana proliferativa tipo 1, com depósitos subendoteliais. Geralmente, a gente vê esses depósitos de IgM e IgG também. E pode ter casos de necrose fibrinoide nesses pacientes que evoluem com rapidamente progressiva. Pode passar, Lília. Bom, isso aqui é uma tabelinha mostrando os achados clínico-epidemiológicos e sorológicos de 231 pacientes com vasculite crioglobulinêmica. Média de idade, 56 anos, é mais comum em mulheres. Tempo de duração de doença, 10 anos. Púrpura, presente em 98% dos casos, 100% tinha fraqueza. E artralgia, 98%. Então, isso é um dado clínico muito presente em crioglobulinemia. Ao mesmo tempo, pode passar, Lília. Fator reumatoide é positivo, foi positivo em 98% dos casos de crioglobulinemia mista nesse estudo. Então, o fato do nosso paciente ter fator reumatoide negativo é um dado que fala contra crioglobulinemia mista. Outro dado também, envolvimento pulmonar, que é menos comum. 1,9% dos casos tem acometimento pulmonar com manifestação hemorrágica. Pode passar, Lília? Pode passar. Então, desses todos que a gente falou, crioglobulinemia, púrpura, síndrome de Sturge-Strauss, existem algumas características que poderiam justificar, mas a gente tem alguns dados fortes também que falam contra essas doenças. Lúpus, então. Lúpus também é uma doença que pode cursar com acometimento renal. E vários tipos de nefrite lúpica, vários tipos de manifestação, desde hematúria e proteinúria assintomática, até insuficiência renal com glomerulonefrite rapidamente progressiva. Acometimento pulmonar também pode acontecer no lúpus. O paciente pode ter tosse, dispneia, pleurite, alterações em testes funcionais, mas a pneumonite lúpica aguda, que geralmente cursa com hemoptóico, infiltrado intersticial, que pode evoluir com fibrose, não é tão frequente assim, 5% a 12% dos casos. Tá? Mas é uma doença que também tem manifestações de síndrome pulmão-rim. Pode passar? Isso daqui é bem clássico, esses 11 critérios, que se a gente tiver 4 critérios positivos, a gente pode fazer o diagnóstico de lúpus até com 98% de sensibilidade. E nosso paciente, do caso aqui, não tem muita coisa, não. Ele não tem rash, não tem fotossensibilidade, não tem úlcera oral, não tem artrite, não tem pserosite, não sei, né? Tinha um derrame pleural ali. Doença renal, ele tem proteinúria, ele tem uma hematúria, mas a gente não tem cilindro hemático e nem dismorfismo para confirmar que essa hematúria é glomerular. Não tem, aparentemente, envolvimento do sistema nervoso central. Tem uma anemia, mas essa anemia não é hemolítica, né? E ele tem um FAN negativo. FAN negativo em homem, para a gente pensar em lúpus, é muito pouco provável da gente ter lúpus com FAN negativo em homem. Pode passar, Lília? Então, é outro diagnóstico também que a gente fica, né, praticamente afastada aí. Doença anticorpo antimembrana basal. Pode passar. A doença de Goodpasture cursa com uma inflamação, é mediada
por imunoglobulina, por IgG, e essa IgG provoca a destruição da porção carboxy terminal da cadeia alfa-3 do colágeno 4 da membrana basal glomerular. Qual que é o problema? A gente não tem cadeia alfa-3 do colágeno 4 só na membrana basal glomerular. Esse colágeno também está presente em membrana tubular e membrana de capilar alveolar. Então, por isso que é uma doença que, quando você tem acometimento só renal, você fala em doença antimembrana basal glomerular, mas quando você tem manifestação renal rapidamente progressiva, hemorragia alveolar e a presença do anticorpo antimembrana basal, que é uma imunoglobulina G, uma IgG, você pode falar em doença de Goodpasture. Ela é responsável por 10 a 20% das glomerulonefrites rapidamente progressivas. Tá? Não tem ainda uma etiologia, uma causa completamente esclarecida, mas já é sabido alguns fatores predisponentes. Fumo, hidrocarboneto, que é presente em solvente, esse paciente era pintor, né? Não sei se isso daí talvez fosse um dado. Associação com HLA-DR e algumas infecções, como, por exemplo, influenza A. Ela tem uma epidemiologia bimodal. Em homens, ela acontece mais cedo, na faixa dos 20 a 30 anos, e mulher por volta dos 50 a 60 anos. Pode cursar com anemia, microcítica e hipocrômica, e o antimembrana basal é positivo em mais de 90% dos casos. A gente não tem esse dado do paciente, se foi feito, se tem o resultado de antimembrana basal. 1/3 dos casos, quer dizer, 30% dos pacientes com doença antimembrana basal glomerular, são ANCA positivo. Tá? Então, 60% é ANCA negativo. Nosso paciente é ANCA negativo também. Pode passar, Lília. As manifestações pulmonares precedem a nefrite em grande parte dos casos. Então, o paciente pode vir já de anos tendo tosse com hemoptóico e só depois vir a ter manifestação renal. As manifestações pulmonares são hemoptise, tosse, dispneia, hipoxemia. Alterações radiológicas, a gente tem um infiltrado perilar, geralmente bilateral. E o diagnóstico diferencial tem que ser feito com todas as outras causas de doença que cursam com hemorragia alveolar e até mesmo insuficiência cardíaca, uremia e congestão, que não sei se foi o caso do paciente ou não. Né? Um dado que fala contra: presença de artrite, púrpura ou linfadenopatia deve levantar a suspeita de lúpus ou de alguma outra vasculite. Esse paciente tinha púrpura. Púrpura não é tão comum na doença antimembrana basal glomerular, mas é um diagnóstico também que pode ser possível para esse paciente. Pode passar? Pode passar, Lília. Penúltima doença aí da nossa lista é a granulomatose de Wegener. Pode passar? É uma inflamação também, é uma inflamação necrotizante, que acomete pequenos e médios vasos, e, além de ser necrotizante, ela tem manifestações granulomatosas, principalmente em trato respiratório. Tá? Então, por isso o nome granulomatose de Wegener. A manifestação renal, a glomerulonefrite necrotizante, que cursa com crescente, com necrose fibrinoide, ela está presente em cerca de 75% dos pacientes. Então, não é todo mundo que tem manifestação renal e na glomerulonefrite, na granulomatose de Wegener, perdão. Normalmente, ela começa com sintomas de vias aéreas superiores ou até mesmo de vias aéreas inferiores. Esse paciente tinha um histórico de vir apresentando sinusite, otite de repetição e hemoptóicos. Então, isso pode preceder a manifestação renal. O que não é comum no diagnóstico. 80% dos pacientes ao diagnóstico não têm acometimento renal. Cursa com sintomas constitucionais, com febre, com emagrecimento, com astenia, com fraqueza. E pode ter também manifestações cutâneas em até 45% dos casos. Você pode ver desde nódulos de pápulas nodulares a púrpuras. Acho que eu acabei com a pilha do seu negócio. Não, acabei não. Nódulos, e pode ter púrpuras também, e púrpuras que evoluem com necrose e até ulcerações. Pode passar, Lília? Então, clinicamente, é uma doença que se encaixa nos sintomas do nosso paciente aí. O acometimento pulmonar
se manifesta com tosse, com hemoptóicos, com dispneia. A gente pode ter de alteração radiológica infiltrado bilateral, pode ter também... Está funcionando, Fernando. Pode ter também nódulos e cavitações. Foi uma coisa até que eu fui discutir com a radiologia lá do hospital e ver se tinha algum nódulo que a gente não estava vendo, mas, a princípio, com as imagens ali, não deu para ver nada, não. Pode ter outras manifestações, como artralgia, mialgia e até neuropatia também. Esse paciente também tinha mialgia, né? Cursa com alterações laboratoriais, provas inflamatórias aumentadas, VHS aumentado, anemia, geralmente normocítica e normocrônica. Pode ter leucocitose, pode ter fator reumatoide positivo. E aqui é que vem o nosso problema. ANCA-C geralmente é positivo, tá? A gente tem aí 80% a 90% dos pacientes com granulomatose de Wegener cursam com o ANCA positivo. De forma que alguns trabalhos falam que, se você tem um ANCA-C positivo e um ANCA antiproteinase 3 positivo, você chega a ter uma especificidade de até 98% para granulomatose de Wegener. ANCA-C e ANCA-P são feitos com teste de imunofluorescência, em que você vê o padrão citoplasmático ou perinuclear. ANCA-PR3 e MPO, que são direcionados contra proteinase 3 e mieloperoxidase, são feitos com ELISA. Então, esses dois testes se somam para sensibilidade, maior sensibilidade e especificidade para as doenças ANCA relacionadas. E esse paciente tinha ANCA-C e ANCA-P negativos, né? O ANCA somado com anemia, VHS aumentado, sedimento urinário ativo, infiltrado ou nódulo pulmonar, tem que obrigatoriamente levantar a suspeita de granulomatose de Wegener. Pode passar, Lília? ANCA, então, que eu já falei, o anticorpo anticitoplasma, ele está associado à granulomatose de Wegener, Churg-Strauss e poliangiite microscópica, que são as vasculites ANCA relacionadas. Granulomatose de Wegener típica, com manifestações clínicas laboratoriais típicas ou poliangiite microscópica, em até 10% dos casos, o ANCA é negativo. Então, a conclusão é que ANCA negativo não exclui completamente granulomatose de Wegener. Clinicamente, na minha opinião, eu acho que esse paciente se encaixa mais em granulomatose de Wegener, mas esse ANCA negativo deixa a gente, né, sem certeza disso daí. Pode passar, Lília? E a última lá, poliangiite microscópica, que também é uma vasculite de pequeno vaso, é uma vasculite necrotizante, ANCA relacionado, só que, diferentemente da granulomatose de Wegener, ela não cursa com granulomas ao exame anatomopatológico. Ela é uma das causas mais comuns de síndrome pulmão-rim e, frequentemente, você vê manifestações de rapidamente progressiva, mais comum até do que na granulomatose de Wegener. 90% dos pacientes com poliangiite microscópica têm manifestação renal. É um sedimento ativo, proteinúria é comum, mas não chega a ser em níveis nefróticos. O acometimento pulmonar pode ser manifestado como hemorragia. Isso vai refletir uma capilarite, ou seja, uma lesão de capilar alveolar. Tá? A hemorragia pulmonar é vista em até 29% dos casos. E alteração radiológica, infiltrado, que geralmente é intersticial, dando padrão de vidro fosco, nódulos, cavitações e, em alguns casos, até fibrose intersticial. Pode passar, Lília? É comum ter manifestações intestinais, acometimento abdominal aí de 23% a 70% dos pacientes, e a clínica mais comum é dor abdominal. Você pode ter artralgia, artrite e mialgia, mas, em compensação, manifestação de vias aéreas superiores é mais raro, não é comum como na granulomatose de Wegener. Você não tem tanto quadro de otite, sinusite, amigdalite, alteração de septo, destruição de septo, essas coisas, como na granulomatose de Wegener. Manifestações cutâneas, metade dos pacientes apresentam o diagnóstico, e geralmente são lesões purpúricas também. Você pode ter anemia, ter um PCR aumentado, o fator reumatoide pode ser positivo, e o ANCA é positivo em 80% dos casos. Mais comum da gente ter é o ANCA-P
padrão perinuclear, com ELISA fugiu o nome. Mieloperoxidase. Isso. Então, o ANCA também é positivo em 80% dos casos, ou seja, 20% dos casos de poliangeite cursam com ANCA negativo também. Tá? Pode passar, Lília? Então, das doenças, das vasculites de pequenos vasos com manifestação sistêmica, que a gente já falou aqui, Enoch Online tem manifestação cutânea, tem acometimento renal, mas o acometimento pulmonar é pouco frequente, manifestação em vias aéreas superiores também é pouco frequente e é muito mais comum em criança. Tá? Então, isso aqui fica uma hipótese diagnóstica talvez mais afastada. Vasculite crioglobilêmica também cursa com manifestação cutânea, com púrpura, com acometimento renal, mas hemorragia pulmonar é menos comum e é menos comum também o envolvimento de vias aéreas superiores. Sturge-Strauss também tem todas essas manifestações, mas a gente tem asma e eosinofilia que esse paciente não tem. Então, dessas todas, eu acho que o que a gente fica mais é poliangeite microscópica e granulomatose de Wegener. Pode passar, Lília? Que são doenças que têm acometimento cutâneo, têm acometimento renal, olha só, em 90%, 80% dos casos. Wegener tem acometimento pulmonar em 90%. Tem acometimento de vias aéreas altas também em 90% dos casos. Pode passar, Lília? Então, as minhas hipóteses aí mais prováveis, eu acho que na biópsia vem crescente. Mais provável, na minha opinião, do ponto de vista clínico, é uma granulomatose de Wegener. A gente só fica com o pé atrás por causa do ANCA negativo. A poliangeite microscópica, obrigatoriamente, entra como diagnóstico diferencial, porque, muitas vezes, as manifestações clínicas são semelhantes, né? E é difícil realmente fazer o diagnóstico diferencial. E o antimembrana basal, aí, talvez também como uma possibilidade. E eu acho que esse caso ilustra bem assim, que biópsia é essencial, né? A clínica, com a clínica, a gente não consegue fechar isso aí totalmente. E acho que é por aí. Vamos ver. Boa noite, gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Stanley, eu trabalho no CEAP, no Centro Especializado em Anatomia Patológica, lá na faculdade, na UFMG. Falando de coisas fantásticas, né? Hoje, o fantástico eu acho estar aqui hoje com a Janaíne, que eu estudei com ela lá em Valadares. Então, lembrar a gente pequeno, né, ainda, né? E estar aqui hoje, eu acho isso fantástico e maravilhoso. Obrigado. Coisas inexplicáveis, pessoas incomparáveis. Os achados dessa biópsia, eu acho que a biópsia, o caso mostrou brilhantemente, gostei muito da apresentação e acho que vai elucidar bastante. Vamos lá. Microscopia de luz. A gente via lesões glomerulares, né, proliferativas, crescentes glomerulares em diferentes estágios. Crescentes celulares, fibrocelulares e fibrosos. Isso mostra, o próprio paciente já mostrava, né, que a doença não começou de ontem para hoje, já vinha com um curso. Né. Tinha lesões crescênticas, né, em 8 dos 18 glômeros amostrados. Além disso, para mostrar que a doença também não era uma doença de início curto, já tinha uma moderada fibrose intersticial, em torno de 40% a 50%. Focos de infiltrado inflamatório granulônico é intersticial também. Não foi observado sinais de vasculite. Isso aqui vale até um parêntese, porque a maior parte da literatura traz que o seguinte, nas biópsias renais, a gente só vai encontrar a vasculite de vasos em cerca de 10% das amostras. Então, assim, raramente a gente vai dar o diagnóstico baseado nisso. Exato. Vamos. Então, aqui a gente tem um glomérulo, dá para ver que aqui as alças capilares estão abertas, e aqui a gente vê que começa a ser um tricrômico, né? A gente vai ver colorações melhores. A gente vê que rompe, né, a membrana basal e começa a ter uma proliferação aqui do epitélio parietal. Pode. Aqui a gente está vendo já mais proliferativo, né, tomando conta de todo o glomérulo. Vai ficar bonito quando a gente vê a fluorescência. E a gente já vê que tem formação de feixes colágenos, né?
Então, já não é um glomérulo, não é um crescente em estágio novo, né? Já fibrocelular. Aqui, novamente, a gente vê encarcerando, né, as alças capilares, uma lesão crescente, proliferativa. Pode. E aqui já esclerosando, já, né, completamente obliterando esse glomérulo, já um crescente fibroso. Aqui um crescente iniciando, né, a gente vê a alça capilar aqui, rompendo, né, a gente perde a continuidade e já tendo proliferação nesse segmento. E, para a gente ter a noção do interstício, olha, a gente vê um glomérulo com crescente, outro com crescente, e aqui o tricrômico para dar a ideia da fibrose colagênica que já está acometendo esse rim. A gente vê que o verde predomina, né? Não era para predominar, era para a gente ver túbulos, né, acolados a túbulos, a gente vê túbulos muito afastados uns dos outros, né, mostrando já um grau moderado de acometimento. A imunofluorescência vai ajudar bastante, né? Então, já trago para você, quase todas as reações foram negativas. Tinha traços de marcação para C3 e GG. Então, às vezes, algumas alcinhas aqui, ó, que a gente tem um glomérulo, GG corou. Se fosse uma anti-membrana basal, era esperado da gente encontrar tudo, né? Pode passar. O IgA ficou dobrado esse corte, mas às vezes a gente não escolhe qual corte vai ser dobrado, né? Mas não corou, não. Pode passar. C1Q completamente negativo. Capa negativo. Lambda também, aqui que está o glomérulo. Pode passar. Algumas alcinhas coraram em C3. Parece aqui que até o início do polo vascular, corar aqui não é específico para nada mesmo. E aqui a gente mostra o crescente, né? O fibrinogênio extravasa, né? Aqui a gente vê as alças capilares ficam encarceradas aqui e o fibrinogênio corando, né? A gente vê que está tendo uma lesão crescente pela fluorescência, né? Então, o diagnóstico, tendo essa clínica, né? Primeiro morfológico, é uma glomerulonefrite crescente, do grupo das formas paucimunes, né? Pouca reação à fluorescência, associado aos achados clínicos, hemoptóicos, disfunção respiratória, hematúria glomerular. O quadro clínico laboral melhor configura a granulomatose de Wegener ou poliangiite microscópica. Teria como a gente tentar, às vezes, separar, acho que virtualmente impossível na biópsia renal, porque a maior parte dos granulomas vão se apresentar no pulmão, em face, e no rim é muito raro de encontrar granulomas mesmo. É isso. Obrigado, gente. Bom, aí só continuando, para a gente dar uma notícia de como vai esse paciente, então. Aí. A gente iniciou, então, o tratamento, fizemos uma indução com pulsoterapia com metilprednisolona e com ciclofosfamida endovenosa. Mantivemos esse paciente com prednisona 1 mg por quilo. A programação inicial nossa de manter por 12 semanas com 1 mg por quilo e ir diminuindo o que a gente já está fazendo gradualmente. Durante a internação, logo depois que ele tinha sido, a gente tinha iniciado a indução, esse paciente apresentou, então, um novo episódio de exteriorização de sangramento por via aérea superior. E aí, assim, se eu tinha alguma dúvida que ele teve hemorragia alveolar, eu deixei de ter totalmente. Eu cheguei no quarto, tinha copos de sangue do lado da cama e ele cuspia sangue. E, assim, isso depois do corticoide, antes da gente fazer o primeiro pulso de ciclo. E aí a gente levou para a UTI, ele não chegou a ser entubado, mas totalmente dependente da VNI, tirava a pressão positiva, ele voltava a sangrar. A gente chegou a indicar plasmaferese para ele, mas por questões logísticas e pelo fato dele ter, com as medidas clínicas e mais a pulsoterapia com o metil ter respondido bem, a gente optou por segurar isso daí. Ele evoluiu, então, com melhora do quadro pulmonar, melhora do estado geral, teve alta hospitalar. Pode passar, Lívia. Atualmente, a gente, infelizmente, né, é bom deixar claro que, diante da biópsia, com aquele grau de atrofia tubular e de comprometimento, a gente não tinha muita esperança de salvar o rim dele. O que eu consegui de melhor foi um clearance de 15 e um débito urinário de 1.800 ml desse paciente. Tentei deixar fora de diálise, mas não consegui. Então, ele continua em hemodiálise 3 vezes por semana. Teve uma melhora
assim, importantíssima do estado geral, melhora dos marcadores inflamatórios todos e dos níveis hematimétricos. Está em uso atualmente de 40 miligramas por dia de metilprednisona, com programação de desmame lento e gradual, e já recebeu a 4ª dose de ciclofosfamida, uma dose acumulada que até agora é de 3,52 gramas. Sem novos episódios de sangramento, graças a Deus. E a nossa proposta, então, é de manutenção, depois que terminar as pulsos com ciclofosfamida, manter com azatioprina uma programação inicial de 18 meses e tirar a prednisona desse paciente ou deixar a menor dose que a gente conseguir. E aí, nós ficamos também, como todo mundo, encucados, porque esse ANCA negativo, esse ANCA negativo. E aí, aqui eu vou falar assim, 2 minutinhos só sobre as glomerulonefrites crescênticas paucimune ANCA negativas. Daí a gente selecionou, basicamente, 2 trabalhos. Esse primeiro, que é um artigo de revisão da Nature Review Nephrology, que eles selecionaram basicamente 4 trabalhos. Não tem muito trabalho na literatura sobre isso, principalmente trabalho com N grande, porque são doenças raras, né? E assim, o que chamou mais atenção é que foram achados muito semelhantes em todos os estudos, mostrando que as manifestações extrarrenais eram muito menos frequentes nos pacientes que tinham ANCA negativo, e que as manifestações renais, geralmente, esses pacientes evoluíam pior do ponto de vista renal do que os pacientes que tinham ANCA positivo. Pode passar, Lília. E, desculpa, no anterior também, eram pacientes que geralmente eram mais jovens. A apresentação se dava numa idade mais jovem do que o paciente com ANCA positivo. Pode passar. Bom, ali, a média de idade foi tudo estatisticamente significativo. A média de idade era bem menor nos pacientes com ANCA negativo. Os pacientes com ANCA negativo tinham menos febre, tinham menos perda de peso, menos manifestações sistêmicas, como artralgia, mialgia, envolvimento pulmonar, envolvimento oftalmológico, envolvimento de vias aéreas superiores nessa série de estudos. Nesses 4 estudos, nenhum paciente tinha tido, o que já fala contra o nosso caso, porque o nosso paciente tinha ANCA negativo e tinha um quadro extremamente florido, né? Pode passar, Lilian. Aí a curva de mortalidade, que é extremamente semelhante entre os estudos, que mostra que esses pacientes... De mortalidade, não, desculpa. De sobrevida renal, que mostra azulzinho os pacientes com ANCA positivo, em vermelhinho com ANCA negativo, mostrando realmente a pior evolução renal desses pacientes. E aí o outro estudo, que é de um grupo chinês também, os chineses estudam muito, até porque pela população e a prevalência eles têm mais casos, né? Pode passar, Lília. E aí ele ilustrando que basicamente os mesmos achados que a outra compilação de estudos encontrou. Idade mais jovem, menor acometimento, pode passar, Lília. Melhor acometimento de perda de peso, de dor muscular, de artralgia, febre, estatisticamente significativo, o paciente com ANCA negativo tinha bem menos, proteinúria urinária, síndrome nefrótica e acometimento pulmonar. Tudo estatisticamente significativo, totalmente diferente do caso que a gente estava na mão. Aqui a evolução, eram poucos pacientes, né, um N pequeno, mas que a gente via a evolução para estadio terminal muito mais significativa nos pacientes com ANCA negativo do que paciente com ANCA positivo. E a curva de sobrevida renal bem parecida com a série de casos que tinha sido apresentada. E aí, uma das explicações mais para a patogenia, né, do que acontece, porque o ANCA, a gente sabe que ele está envolvido na patogênese da vasculite, e no paciente que não tem ANCA, como é que isso acontece? Eles sabem que tem um papel importante de neutrófilo, de ativação de neutrófilo, não se sabe exatamente como esse neutrófilo ele é tão ativado. Nas biópsias, o que tem sido demonstrado é que, nesses pacientes, o infiltrado neutrofílico ele é mais significativo do que nos pacientes que têm ANCA positivo. Então, esse artigo de 2009, que a Renate Kane publicou na Nature Medicine,
ela descrevia essa LAMP2, que é, na verdade, uma proteína, é um antígeno associado, né, da classe dos ANCA, mas é uma proteína que é associada à membrana do lisossomo dos neutrófilos. Ela está presente em neutrófilos e nas células endoteliais. E ela é positiva em 93% dos casos de glomerulonefrite crescêntica necrotizante pauci-imune. Então, ela está presente nas células endoteliais e nos neutrófilos, e ela tem uma reação cruzada com os anticorpos, na verdade, com as fímbrias de algumas bactérias, principalmente gram-negativos, e a bactéria acaba ativando... Né? Me impressa, eu acabei precisando. Obrigada. Acaba tendo uma ativação de neutrófilo por contato com a fímbria dessas bactérias, produção de anticorpos, tem essa reação cruzada por um mimetismo molecular, e acaba ativando aqui, causando reação inflamatória de neutrófilo com as células do endotélio, seria uma das explicações para esses pacientes desenvolverem essa ativação neutrofílica tão importante. E é uma das explicações também para a associação entre quadros infecciosos e reativação dos quadros de vasculite. Né? Alguns autores eles orientam, isso não é claro na literatura, profilaxia antimicrobiana, alguns usam sulfametoxazol, trimetoprim, para evitar, né, as recidivas das vasculites. Então, concluindo, as glomerulonefrites crescênticas pauci-imune ANCA negativas, 10 a 20% dos casos de glomerulonefrite crescêntica pauci-imune são ANCA negativo. Ela é considerada, por alguns autores, uma doença bem distinta das vasculites ANCA positivas, né? À medida que os pacientes têm menor ocorrência de sintomas sistêmicos, um acometimento renal que geralmente que é mais grave, com pior prognóstico, sendo isso controverso, porque alguns justificam que, pelo fato de não ter o ANCA positivo, isso pode retardar, na verdade, o diagnóstico do paciente, confundir, né, o diagnóstico. Um importante papel dos neutrófilos na patogênese da doença e a LAMP2, que parece estar envolvida também nessa patogênese. Bom, e era isso. Obrigada. Esse caso, parabéns pela Janaína, o caso foi muito bem conduzido, muito bem apresentado. A Marisa deu um show aí, mas parabéns. Isso vem coroar aí a despedida do Ricardo, que, embora ele saia oficialmente da presidência, vai ser uma figura ubíqua nas nossas reuniões, eu espero, né, Ricardo? Então, assim, Então, aí, cara, isso aí vem mostrar o trabalho que você fez aqui na sociedade. Foi um trabalho brilhante, realmente você reativou uma sociedade que estava comatosa, né? E ela tomou vida, tomou forma. Isso aí é fruto do seu dinamismo, né? Da sua capacidade de agregar pessoas. O grupo que te sucede é um grupo novo, mas que aprendeu muito com você. Então, é um legado que fica não para a história da Sociedade Mineira de Nefrologia, mas fica para a história da própria nefrologia nacional. Então, você já ultrapassou as montanhas de Minas, seu nome hoje é um nome bastante conhecido, influente aí na nefrologia nacional, e essa influência vai respingar em todos nós, no sentido do crescimento dessa sociedade. Então, parabéns a você, eu proponho aí uma salva de palmas e que você continue com a gente aí, presente em todas essas reuniões do Pensar no ano de 2013. Parabéns, cara. Aqui o coração, então não vou agradecer. Só digo a vocês, muito obrigado por tudo. Então, gente, nós vamos agora passar a cerimônia de posse da nova diretoria. Nada disso estaria perfeito ou estaria razoavelmente conduzido se a gente não tivesse conseguido uma sucessão como a que nós conseguimos. Eu, em toda a minha vida, até por ser deficiente visual, sou muito dependente do grupo. E isso me deu uma outra capacidade, a de saber formar grupos. A necessidade, não é? É a mãe de todas as ideias.
né? Todo progresso humano vem das necessidades que nós temos. Nós nunca teríamos inventado edificações se nós não precisássemos dela. Teilhard de Chardin, né, fala muito bem isso, né, sobre quando ele fala do meio divino, ou seja, das necessidades que levam ao progresso humano. E essas necessidades cumprem um propósito. E assim é o caso aqui. Eu consegui, quando eu vi o Fernando, me agarrei a ele. O Zé Neto foi fazer uma palestra no Nefrominas, no outro dia eu estava no calcanhar dele. A Lília eu encontrei ela uma vez, trouxe para cá. Porque pessoas assim a gente tem que estar próximo, tem que estar conosco. Eu sou profundamente dependente das pessoas que estão comigo, Fernando. E se eu consigo, como você disse, ter feito um trabalho bom aqui, você pode, mas sem nenhuma dúvida, que você pode estar certo, porque eu tive vocês comigo. Mas a minha querida, meu Deus, esqueci o nome, eu não gosto de falar nome, porque eu esqueço. Como é que chama a minha tesoureira, Fernanda? Michele. Podia esquecer o nome da Michele. Então, foi meu anjo da guarda quando eu comecei aqui. Aquela menina foi fantástica para mim. E então eu quero agora chamar para dar posse a nova diretoria para o próximo biênio, que é composta pelo presidente Fernando Lucas, o vice-presidente Renato Medeiros, que deixa em março a presidência da MICEM e vem ocupar a vice-presidência aqui, representando o interior. O tesoureiro José Neto, esse companheiro brilhante que nos ajudou demais na sociedade, e a secretária Lilian, né, que é a cereja do bolo aqui. Então é isso. Nós vamos agora assinar, né, o termo de posse. Cadê o livro? Tá. O Sérgio não vem, hein, Fernando? O Sérgio. Ah, é? Você sabe que ele, de vez em quando, ele vacila, né? Ele come umas cordas feias, né? Deixa eu contar que eu fiz com ele no último, aquele negócio de prevenção que a gente tem em março, Dia Mundial do Rim. Ele chegou aqui contando o caso de que ia iluminar o edifício lá em Divinópolis. Aí, quando foi ali pelas 9 horas, eu liguei para ele: Sérgio, eu não te acho. Por quê, Ricardo? Você não está vendo o Jornal Nacional, não? Não, está aqui a aeronáutica, está todo mundo atrás de você. Quem que fez essa luz diferente que apareceu em Divinópolis? E ele acreditou. Todos já assinaram? Ah, é a foto de posse, né? Tem essa foto para ir para o jornal da associação. Vai ter um champanhe? Mas que beleza, nada igual um espumante. Então, gente, nós vamos brindar essa posse com um espumante ali agora, tá bom? Um beijo em todos vocês e muito obrigado.